Bom, vamos começar agora o nosso Diário das Celebridades. O nosso diário de hoje vai ser em homenagem ao querido Gugu. Keila Gimenez já está aqui com a gente. Bom dia, Keila. Bom dia, Tícia. As homenagens ao nosso querido amigo não param, né? Muitos famosos falaram com ele, muitas pessoas passaram pelos palcos dos programas dele, relembraram os momentos marcantes. Uma das homenagens mais comoventes aconteceu em um show em Porto Alegre. Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó e Leonardo pararam a apresentação para relembrar o amigo que abriu espaço na TV para a música sertaneja. Os aplausos para ele. Leonardo escreveu que eles sempre serão amigos. Ai, que saudade. Zezé de Camargo também lembrou de outro feito do Gugu. Em um post, Zezé recordou que Gugu realizou o grande sonho da dupla com o irmão. Com a ajuda dele, Zezé de Camargo e Luciano se apresentaram pela primeira vez em um programa nacional. Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó e Leandro e Leonardo! Além desse espaço enorme que ele deu para os sertanejos, outros famosos também quiseram lembrar dessa passagem do Gugu aqui, né? O Gugu tinha um lado muito humano e tanto o Zezé como o Leonardo, eles lembraram algumas coisas que ficaram marcadas para ele, que quando o momento mais difícil da vida deles, o Gugu estava lá, ligando, prestando solidariedade. No caso do Leonardo, foi durante a doença do Leandro e a morte do Leandro. No caso do Zezé, quando o irmão do Zezé, o Wellington, foi sequestrado, o Gugu tinha essa coisa de se preocupar com o artista também fora do palco. Esse lado humano dele chamava muito a atenção. Pois é, e essa ajuda do Gugu foi sempre ressaltada por outros artistas também. Outro cantor que não se esqueceu do apoio no início da carreira foi Michel Teló. O sertanejo compartilhou uma imagem em uma das participações quando ainda fazia parte do grupo Tradição. Obrigado, Gugu. Tá certo? Que Deus abençoe você. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. O Gugu sempre foi muito generoso, gente. Eu lembro dele sempre com muita alegria, né? Porque ele sempre falava, eu nunca tive triste, mas não tem como ficar triste ao lado do Gugu, que é uma pessoa tão pra cima, tão feliz, né? E ele sempre foi muito generoso de ajudar muitos artistas também no início da carreira, né, Keila? Todos eles se lembram exatamente disso, das portas abertas no programa, para você lançar, para você começar a sua carreira, para você voltar para divulgar um novo trabalho. E o Michel Teló falou uma coisa que também se repete na classe artística, que o Gugu tratava exatamente igual. O artista que estava começando e a pessoa que estava estourada, bombando de sucesso, que era exatamente o mesmo tratamento, que ele não fazia diferença. Pois é, e a família Faro também lembrou do apresentador com muito carinho. Rodrigo Faro publicou trechos de programas que ficaram guardados no coração. Eu escrevi assim, ele é o melhor. Você lembra disso? Ele lembrou de uma carta escrita pela bisavó em 1988, que pedia para que Gugu cuidasse da carreira do bisneto. A mulher de Faro, Vera Viel, também publicou fotos de um presente especial que ganhou do apresentador. E o Faro também sempre pedia muitos conselhos para o Gugu, né, Keila? Ele continuava telefonando para o Gugu para pedir dicas, pedir conselhos, para pedir para o Gugu ver o programa e falar para ele, o que você achou disso, o que você achou daquilo. E o Gugu gostava de ser consultado e de dar os conselhos dele, viu? Era sempre que você pedia, ele estava lá para ajudar mesmo. E também as companheiras de palco relembraram o Gugu. As antigas ajudantes de palco, Ellen Gazzaroli e Alessandra Scatena, também prestaram homenagens emocionadas. Relembraram com carinho o tempo em que trabalharam juntos. Em todas as publicações, a generosidade de Gugu não foi esquecida. E ele tinha um jeito também muito peculiar, né? De cuidar dessas assistentes de palco, né? Era uma coisa interessante, porque todas elas dizem isso, tanto a Scatena como a Ellen. Depois eu vi a Mariette falando também exatamente a mesma coisa, que ele queria que elas brilhassem também. Então ele dividia o palco e queria que elas ganhassem cada vez mais espaço, para elas depois seguirem a carreira artística sem eles. Ele não queria manter elas ali, ele queria que elas brilhassem sozinhas, entendeu? Ensinava o máximo que podia para elas poderem trilhar o melhor caminho sozinhas. E eu me lembro sempre e vou me recordar sempre do Gugu com a imagem do ser humano, porque ele sempre se preocupou com os pais e com a família e passou isso para os filhos também. E ele queria justamente mais tempo, ele estava tirando um pouco essa convivência menor da TV para poder ter uma maior convivência com a família. E eu me recordo, comentei até com a Keila aqui,
da última vez que comentei com ele, ele falou, César, eu vou para Portugal, vou levar minha mãe a Portugal. Dona Maria do Céu estava já próxima dos 90 anos, ele falou, eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade de regressar com minha mãe ao país de origem, ele é filho de portugueses e fez isso, realizou esse desejo e começou a viajar em outros lugares do mundo e realizar uma vontade que ele sempre teve, inclusive de estabelecer, talvez, a vida da maior parte do tempo dele em Orlando. Um excelente filho, um pai presente, apesar da distância. Um cara maravilhoso, não é porque foi embora não, mas um cara maravilhoso que tinha um carisma inigualável. A gente que trabalha em comunicação quer ter oratória, quer poder falar de improviso, falar com um vocabulário perfeito. O Gugu era introvertido, tímido, mas de um carisma. Quando ele aparecia, ele não precisava falar nada. O povo sempre amou o Gugu do jeitinho que ele sempre foi. Nós vamos voltar agora, vamos continuar com as homenagens ao Gugu, mas antes disso vamos voltar a Orlando para falar e conversar com o repórter Fábio Meregatti, que traz informações sobre o processo que vai permitir a liberação do corpo do apresentador para ser enterrado aqui no Brasil. É com você, Fábio. Bom dia. Olá, César. Bom dia a todos. Eu estou aqui em frente ao Medical Examiner, que é o instituto equivalente ao Instituto Médico Legal que nós temos no Brasil. Foi para cá que o corpo do apresentador Gugu Liberato foi trazido desde a manhã de ontem, logo após ter passado por uma cirurgia que durou praticamente 6 horas, um pouco mais, para que fosse feita a retirada dos órgãos. Eu vou pedir para o Mário Falcon mostrar um pouquinho melhor para a gente aqui o prédio onde está, neste momento, o corpo do apresentador Gugu Liberato. Segundo as informações que nós apuramos, hoje esse exame deve começar a ser feito. Um exame legal que deve estabelecer as causas da morte. A partir daí, o corpo do Gugu, e isso deve levar hoje, possivelmente, boa parte do dia. Depois o corpo do Gugu deve ser levado para uma casa funerária e o trabalho vai dar mais ou menos de 3 até 8 horas. Só que paralelo a isso tem o traslado. Os documentos já estão sendo abertos, todo o processo já está sendo feito, precisa ser expedida uma certidão de óbito aqui nos Estados Unidos e esse documento naturalmente precisa ser validado pelo Brasil por meio do consulado do Brasil aqui na Flórida. Só a partir daí é que o corpo do Gugu pode ser trasladado até o Brasil. A expectativa, segundo a família, é que isso aconteça, que nós possamos ter o Gugu no Brasil entre quarta ou quinta-feira. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. E ontem, o Marcos Mion, ele participou da Hora do Faro, né, com essa grande homenagem que fizeram aqui para o nosso querido Gugu. E ele relembrou também nas redes sociais momentos memoráveis com o Gugu. Mion se emocionou com um depoimento antigo de Gugu. Você tenha muito sucesso, mas acima de tudo, muita saúde. De coração, um beijo pra você. E eu sou teu fã, não é você que é meu fã, não. Eu sou teu fã, tá? Um beijo. E dividiu outros momentos de parceria. O apresentador lembrou que por muitos anos assistia a Gugu em casa, sem nunca imaginar que um dia os dois ficariam próximos e compartilhariam experiências profissionais. Não tinha quem não fosse fã do Gugu. Verdade. Agora, qual foi esse primeiro encontro do Mion com o Gugu, Keila? Ele contou uma história muito legal. Ele foi ao programa do Gugu, quando ele ainda não era famoso, ele estava começando, né, essa história de comunicação. E aí o Gugu, quando terminava o programa, pagava o cachê para os participantes. E aí o Mion falou, não precisa pagar o meu cachê. Em troca, eu quero ficar o dia inteiro assistindo você fazendo o programa. O Gugu falou assim, você não quer receber? Não, eu quero ter uma aula de televisão. O Gugu deixou ele ficar lá e o Mion disse que foi a melhor aula de televisão que ele teve na vida. Que bacana. Muito legal, isso, né? Muito bacana. Agora, a Xuxa também, que era muito amiga do Gugu, ela publicou uma foto com ele. Vamos ver. Os caminhos de Xuxa e Gugu se cruzaram centenas de vezes na TV e até no cinema. A apresentadora publicou uma foto com um amigo e desejou que a família dele sinta todo o carinho neste momento de dor. E ela fez também uma homenagem para o Gugu, né? Além de publicar essas fotos. Exatamente. Num show em Curitiba, nesse final de semana, ela interrompeu o show para dizer que todo artista gostava de palmas. E aí ela falou para as pessoas orarem pelo Gugu, para que ele fosse em paz, e pediu palmas pelo artista que ele sempre foi. E foi lindo, né? Foi emocionante, e todo mundo ficou muito emocionado, chorou. E a Xuxa fez esse momento muito lindo em homenagem ao Gugu. Foi lindo mesmo, viu?
Agora, muitos famosos fizeram várias homenagens pro Gugu, não parava, né? Não para. Você olha as redes sociais a cada momento, porque todo mundo teve um Tem uma contato, história, uma né, história com com ele. Então, Zeca Pagodinho, que é uma pessoa super discreta, foi lá e postou uma homenagem pro Gugu, dizendo que ficava um grande vazio. O Alexandre Pires também postou, porque o Alexandre Pires participou de muitos programas, né, do Gugu. Então, ele lembrou de todo o Na carinho. época do Só Pra Contrariar, Do né? Só Pra Contrariar. Isso, porque a turma do pagode, tanto, o Gugu era muito democrático, tanto o sertanejo como os pagodeiros, como o pessoal do axé, todo mundo frequentava o programa dele, né? E a Cláudia Leite também publicou imagens. Tem um momento do Alexandre Pires com ele, olha que bonitinho, olha. Bom te receber aqui, você e seus companheiros do grupo. Obrigado. Todo mundo tem uma imagem carinhosa com o Gugu, né? Todo mundo tem uma história para contar. E a Cláudia Leite fez a mesma coisa, publicou um momento dela com o Gugu, olha que lindo. Você já fez isso comigo antes? Eu? Hã? Já fiz? Você já fez? Fala pra mim se você já fez isso antes. Não. Não? Não, acho que não. Eu acho que você já fez, você não lembra, porque a sua memória não é igual a minha, que é boa pra caramba. Já fiz? Ó o Se netinho. for quem eu tô pensando, eu acho que já. Isso se você não estiver me enganando de novo, né? Tá me enganando, né? Tô não. Não tô não. Posso? Vocês sabem o que é? Não sabem nada. E o Ó. auditório todo Não, sabe, os fãs e sabem. aí o que acontece? Todo mundo ontem foi atrás dessas histórias, né? Desses momentos assim. O Gugu tem um baú de memórias com cada um dos artistas e ainda com o pessoal dos bastidores. As redes sociais eram lotadas de imagens e de bons momentos com ele. Eu tenho vontade de procurar vários momentos. Eu já fui até na Torta na Cara com o Gugu. Olha isso, Aí todo eu mundo. queria muito achar essas imagens. O pessoal porque- do Balanço hoje publicou uma imagem bonitinha também deles estourando bexiga, o Gugu fazendo uma gincana dentro do programa. Todo mundo tem imagem muito boa de bastidores ou no programa dele. Todo mundo tem um carinho muito especial por esse cara que sempre foi maravilhoso com todos. E também todo mundo tem uma história para contar, não é mesmo, César?